Meus irmãos, nós estamos ao longo dessas semanas meditando sobre o Espírito Santo, aquele que nos protege, aquele que nos dá força nas batalhas espirituais, nas batalhas contra o mal. E eu achei interessante nós meditarmos um pouquinho sobre essa parte do Evangelho. Nós sabemos muito bem que João Batista é aquele que preparou os caminhos do Senhor. João Batista foi aquele que anunciou um batismo de conversão. João Batista foi aquele que de fato preparou o coração do povo para receber o anúncio do reino dos céus. E nós estamos nesse período quaresmal, já chegando no finalzinho da quaresma, caminhando no deserto, tal como João caminhou, na esperança, na perspectiva de alcançar o reino de Deus. Mas é interessante nós lembrarmos que João só fez toda essa preparação no coração do povo, porque João se colocou na condição de discípulo e servo de Deus. Todos nós aqui, todos nós, cristãos batizados, recebemos o dom de sermos chamados de discípulos de Deus. E se nós somos discípulos, automaticamente somos servos do Senhor. Eu dizia na homilia da missa, para quem estava na missa, perdoe-me por ser repetitivo, o discípulo não deve se colocar na posição de maior do que o mestre. Ao contrário, o discípulo se coloca atrás, como quem segue o mestre e aquele que imita as obras do mestre. De forma que, na medida que o discípulo vai caminhando atrás do mestre, ele vai se assemelhando, ele vai tendo o seu caminho, o seu discipulado sendo aperfeiçoado pelo próprio mestre. Com João Batista foi assim. João Batista teve uma vida inteira de discipulado, porque se colocou na posição de servo. E aqui Jesus está exaltando João Batista, porque João Batista passou uma vida inteira anunciando o reino de Deus, porque ele amava a Deus. E aqui Jesus está falando para a multidão que foi ao deserto. E nós estamos nesse período da quaresma. A quaresma é um deserto. E aí a pergunta que Jesus fez aqui para eles também serve para nós. Nós estamos no deserto para quê? Entramos nessa quaresma, vivendo essa quaresma, estamos vivendo essa quaresma, esse período de deserto, para quê? Queremos ver o que nessa quaresma? O que queremos encontrar no final dessa peregrinação no deserto? Queremos encontrar pessoas que estão vestidas solenemente, como Jesus fala aqui? Queremos ouvir palavras bonitas? Ou queremos nos aperfeiçoar, como João Batista se aperfeiçoou no seguimento a Jesus? Esse período quaresmal é um período no qual nós precisamos entrar na forma. Como assim? Nós precisamos, meus irmãos, entrar na forma para passar pela porta estreita. A porta estreita não é outra coisa senão o reino de Deus. E o reino de Deus, vai dizer Jesus aqui, que antes de João Batista já sofria violência e sofre violência até os dias atuais. Porque os violentos é quem possuem o reino de Deus. Meu Deus, como eu gosto dessa passagem. E quando Jesus fala que o reino de Deus, o reino dos céus é dos violentos, não é de violento no sentido de bater em alguém. Não é violento no sentido de agredir alguém com palavras ou em pensamentos. Mas é quem sofre violência. Nós entramos no deserto, e entrar no deserto é uma violência contra a nossa vontade. Entrar nesse período da quaresma, fazendo renúncias, fazendo abstinências, fazendo jejuns, é uma violência contra a nossa vontade. Ou vai me dizer que quando você está lá no seu jejum, você não sente uma fome sem igual? Ou vai me dizer que quando, lá na quarta-feira de cinzas, você fez abstinência de carne, você não ficou lá salivando por uma picanha muito bem assada? É uma violência contra a nossa vontade. Mas essa violência faz com que a gente entre num caminho de aperfeiçoamento, num caminho de discipulado. E muito mais do que isso, fora da quaresma, porque a nossa vida não se baseia só em 40 dias quaresmais, mas se baseia numa vida inteira seguindo a Jesus. Ao longo da sua vida, quantas violências você enfrentou
por simplesmente ter tomado a decisão de ir à igreja? Quantas violências você já não sofreu pelo fato de você querer acordar e fazer diferente? Quantas vezes você já não sofreu violência porque você tomou a decisão de não pecar mais? Veja, irmãos, todas as vezes quando nós decidimos seguir a Jesus, nós vamos sofrer violência. E aqui não estou fazendo apologia nenhuma à dor, não me interprete mal, mas é porque quando nós nos colocamos na posição de seguidores de Jesus, de servos, de discípulos, o inferno fica com medo e começa a nos perseguir. Santo Agostinho, eu amo Santo Agostinho e acho que todo cristão deveria, ao menos uma vez na vida, ler alguma coisa de Agostinho. Santo Agostinho vai dizer que Satanás é como um cão raivoso que está amarrado. Como assim? Satanás está amarrado, mas quando você chega perto daquele cão raivoso, o que ele faz? Ele te morde. Quando nós tomamos a consciência de que somos servos de Deus e de que a vida de pecado já não serve mais para nós, nós precisamos viver bem a quaresma, precisamos fazer jejum, precisamos rezar mais, muita coisa acontece. Acontece para nos abalar, acontece porque são tentações, mas quando a gente abre uma brecha, a gente regride, a gente deixa de ser servo. Já percebeu que isso acontece com você? Você tem aquela sensação de que você está caminhando, você está bem, você está lá na graça, está rezando, está fazendo tudo aquilo que você sempre quis, mas aí você caiu uma vez no pecado, pronto, no dia seguinte já não tem mais força para rezar, já não quer mais comungar, já não quer mais adorar, já não quer mais fazer nenhum propósito. Ai, mas eu pequei hoje mesmo, então eu não vou mais seguir a minha quaresma. Não é assim? Porque a gente abre brecha. E é isso que Satanás espera de nós, que a gente abra a brecha e não feche mais. Porque se a gente abre brecha, daqui a pouco eu estou lá na porta, né? Se a gente abre a brecha e não fecha, é como se a gente parasse de caminhar. É como se a gente parasse de seguir a Jesus e ficasse ali estagnado. O desânimo, por exemplo, é uma grande tentação do mal. O desânimo de não querer mais rezar o terço, o desânimo de não querer mais meditar a palavra de Deus, o desânimo que faz você não acreditar mais que precisa ir aos domingos na missa, o desânimo que faz você se tornar uma pessoa preguiçosa, o desânimo que te leva a ser uma pessoa rude com os outros. É tudo uma forma que o mal tem para impedir que você se aperfeiçoe no seguimento de Jesus. Diferente disso, João Batista entendeu muito bem que para combater as tentações, ele teria que ser violento. Por isso, ele vai para o deserto. Por isso, ele se alimenta com uma alimentação muito restrita. Vai dizer para nós, o autor sagrado, que ele comia gafanhotos e mel, mas você não precisa comer isso, tá bom? Mas João Batista precisa ser um exemplo para nós. Ele entendeu que se ele não fosse violento, ele não alcançaria o reino de Deus. Ele entendeu que se ele não fosse violento, a missão dele não seria cumprida com êxito nessa vida. Nós precisamos compreender que nós também precisamos ser violentos com o mal. Como assim? Se o diabo é um cão amarrado, deixa ele quieto lá. Não vamos passar perto dele. Vamos dar a volta. Porque se a gente passa ali no perímetro que ele consegue morder, é óbvio que ele vai morder a gente. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa aprender a fechar a brecha que a gente abre na nossa vida. Muita gente tem sofrido grandes ataques contra o mal, porque não fecha a brecha. Porque carrega o pecado ali abraçadinho lado a lado. Mas ao contrário disso, você precisa andar abraçadinho lado a lado com o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem fecha essas brechas. É o Espírito Santo quem nos fortalece. É o Espírito Santo quem nos torna violentos contra o pecado. É o Espírito Santo quem moveu o João Batista e deseja também mover a mim e a você nesse período de deserto rumo ao reino de Deus. Por isso nós precisamos todos os dias
pedir a presença do Espírito sobre nós. Porque, meus irmãos, não sei se vocês têm essa sensação, mas isso é um fato. O reino de Deus é constantemente atacado. O reino de Deus é constantemente blasfemado. O reino de Deus é constantemente menosprezado na sociedade onde nós vivemos. E se nós não estivermos cercados da presença do Espírito de Deus, nós vamos cair. Nós vamos sofrer os ataques e não vamos aguentar. Serão violentos com a gente vai parar de caminhar e a nossa missão não será concluída com êxito. Se nós quisermos concluir, passar bem a missão, que é chegar do outro lado, isso é, o reino de Deus, nós precisamos nos fortificar cada vez mais com o Espírito Santo. Quando Jesus fala que o reino de Deus é dos violentos, basta você olhar a história dos santos. Todos sofreram muito nessa vida, mas nenhum arredou o pé. Por isso que são santos. Todos sofreram de uma forma ou de outra ataques do mal, mas nenhum cedeu. Por isso que são santos. Mas é possível também na sua vida. A santidade não é algo que ficou para trás. A vida com Deus não é algo que ficou lá na Idade Média. Ela é possível e ela é real. E ela é tão real que Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Ela é tão real que Deus te trouxe aqui hoje para você entender que essas violências que você está sofrendo aí não é por acaso. A dinâmica de Deus é diferente da nossa. Nós temos a tendência de querer sempre uma vida muito tranquila, deitar numa rede, tomar uma água de coco e não saber de nada nem de ninguém. Se você falar que não é assim, você está mentindo. Porque a gente quer viver numa eterna férias, né? Ficar tranquilo, sem nada nem ninguém, nos ligando, nos enchendo a paciência, comer o que a gente gosta sem engordar, não é? Mas não é assim a vida. E veja, meus irmãos, como nós descobrimos se Deus nos ama? Se a gente tem cruz na vida. A cruz é a resposta de que Deus nos ama. A quem Deus ama, Ele entrega a cruz. Se você está com muita cruz na sua vida, então é porque Deus te ama muito. Porque a cruz é a forma para nós sermos violentos contra o mal. A cruz é a forma para nós mortificarmos a nossa carne e entregar a nossa vida inteiramente para Deus. É na cruz que nós contemplamos a nossa vitória. Não espere encontrar a sua vitória sem a cruz, porque na cruz nós encontramos o nosso Deus que nos salva. Na cruz, nós encontramos redenção e muito mais. Na cruz, nós encontramos acolhida. Se você não se sente acolhido, se você não se sente amado, se você se sente só, calma, não sofra. A cruz é o seu lugar. Parece loucura isso que eu estou dizendo. Mas Paulo vai dizer que a cruz é loucura para o mundo, mas é salvação para quem crê. Então, meu irmão, minha irmã, está tendo cruz na sua vida? Louve a Deus, porque é uma forma que Deus tem para dizer que te ama. E se Deus te deu essa cruz, Ele vai te dar força para você vencê-la. Se Deus te deu essa cruz, Ele não vai te abandonar, Ele vai te ajudar a seguir firme, porque o reino dos céus é dos violentos. O reino dos céus é dos corajosos. O reino dos céus é de quem é determinado. Veja, meus irmãos, só abraça a cruz quem tem determinação. Só abraça a cruz quem tem coragem. Quem não tem coragem não abraça a cruz. Por isso, nós precisamos entender que essas violências que a gente sofre aí, ao longo da nossa vida, nada mais são do que as provas do amor de Deus. E sabe quem nos mantém firmes na cruz?
O Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos mantém firmes. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a cruz não é o destino final. A cruz não é onde nós vamos ficar para sempre. A cruz é a passagem para a vida eterna. A cruz. E pode aplaudir mesmo, porque é verdade. A cruz, para nós que cremos, é sinônimo da glória de Deus. Se você quer contemplar a glória de Deus, seja violento. Abrace a cruz e peça a ajuda do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você há de experimentar as maravilhas de Deus em sua vida. Se você quer vencer, seja o que for, abrace a cruz e clame o Espírito de Deus, que logo milagres acontecerão na sua vida. A cruz é para quem é violento, porque a cruz é resposta do reino dos céus.